pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Educação Profissional em Foco, um programa dedicado às disciplinas da Base Nacional Comum e disciplinas técnicas dos cursos de Educação Profissional, sejam eles na modalidade médio integrado ou modalidade subsequente. A disciplina do programa de hoje é Sistemas Estruturais do curso técnico em Edificações. Bom, pessoal, no programa de hoje vamos abordar a disciplina Sistemas Estruturais no conteúdo Estruturas de Madeira e iremos fazer o dimensionamento de uma viga. Bom, esse daqui é o exemplo de dimensionamento de viga que vamos abordar nesse programa. Verificar a resistência de uma viga de seção retangular de 6 por 20, vão de 4,5 metros, uma viga de madeira. Ela tem um peso próprio acrescido de 1,25 e uma carga acidental característica de 1,5 kN por metro. Está falando que a madeira é uma classe C60 de cotiledônia, também conhecida como folhosa, umidade ambiente de 75%, é uma madeira de primeira categoria e o projeto é uma situação duradoura. Tá? Ele pede para verificar os estados limites últimos e de utilização. Tá? O esquema dessa viga, basicamente, o que é? Uma viga biapoiada com duas cargas distribuídas. Tá? Para isso, a gente vai seguir uma norma. A norma é NBR 7190/97. Bom, pessoal, a primeira parte, né, para a resolução do exercício de viga é justamente a determinação das características geométricas desta viga. Esta viga nossa tem uma seção retangular de 6 por 20 centímetros, foi informado no problema. Vamos converter já essas unidades para metro para facilitar nossos cálculos posteriormente. A primeira das características geométricas é a área da seção, ou seja, uma área de seção retangular 6 por 20, basta multiplicar ela, dá 0,012 metros quadrados, já convertido em metros. A segunda parte é o momento de inércia. O momento de inércia de seção retangular é base vezes altura ao cubo, dividido por 12. Então, se a gente resolver esse exercício, dá 0,00004 metros a quarta. Outra característica geométrica importante é o módulo de resistência. O módulo de resistência para a seção retangular é base vezes altura ao quadrado dividido por 6. Então, substituindo os dados, nós temos 0,000 metros a quarta. Após o cálculo das características geométricas da viga, a gente vai para esforços solicitantes e resistência de cálculo. Os esforços solicitantes é nada mais nada menos quanto que a viga está recebendo de tensão, quanto que de esforço, de carga que está sendo jogada nela, qual é a tensão que está sendo aplicada a essa viga. Então, a gente vai para o cálculo do peso próprio da viga, a gente emprega a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e automaticamente a gente vai ter um peso específico de 10 kN por metro cúbico, tá, para essa viga. Essa fórmula aqui, que é a fórmula de carga permanente de valor, que é o valor característico, né, é a área vezes a peso específico mais 1,25 kN por metro. O que é esse 1,25 kN por metro? Esse é o valor que está informado no enunciado do problema. Lá no enunciado do problema está dizendo que tem uma adição nessa carga permanente de 1,25. Então, a gente resolvendo as contas, nós temos que a nossa carga permanente é de 1,37. No enunciado do problema foi fornecido lá uma carga acidental, 1,5 kN por metro. Nós também vamos adotar 1,4, um coeficiente de majoração de ações. Basicamente, o que é esse coeficiente de majoração? É um coeficiente de segurança. Vamos aplicar onde? Vamos aplicar ali no momento fletor máximo. Então, nós temos a fórmula do momento fletor máximo, que é a somatória das duas cargas, a acidental e a permanente, vezes o valor do vão ao quadrado, vezes esse coeficiente de majoração de ações, dividido por 8. É o famoso QL ao quadrado dividido por 8, só que multiplicado pelo coeficiente de majoração de ações. Resolvendo essa conta, nós temos que o nosso momento fletor máximo é 10,171 kN vezes metro. Agora, o que a gente vai calcular? Vai calcular realmente qual que é a tensão que está atuando nessa viga, que a gente chama de tensão normal. Ela é esse momento fletor dividido pelo módulo de resistência, aquele módulo de resistência que a gente calculou em características geométricas.
Resolvendo isso, dá 25.427 kN por metro quadrado. Só que, para facilitar nossas contas, o que a gente acontece? A gente divide esse valor por 1.000 para poder trabalhar em MPa. Então dá 25,427 MPa. Uma vez calculadas as tensões, a gente vai calcular a resistência de cálculo. É uma madeira classe C60. Então, a gente olhando na tabela aqui, o FC0K dela é 60 megapascal. É a resistência à compressão paralela às fibras. Aonde que está isso? Está aqui, ó, nesse destaque em vermelho. É justamente essa coluna que aparece todos os FC0K, tá? E se você olhar lá na classe C60 para folhosas ou dicotiledôneas, você acha o valor de 60 MPa para a classe C60. Bom, pessoal, agora a gente vai dar uma olhada no cálculo de coeficiente de modificação das resistências, o CAMOD. Esse CAMOD ele vai influenciar diretamente o FC0K que a gente viu na tabela anterior, lá de 60 megapascal. O CAMOD, né, ele é dado por CAMOD 1 vezes CAMOD 2 vezes CAMOD 3. O CAMOD 1, né, a gente vai adotar ele como 0,7, que é o coeficiente de modificação para considerar a duração do carregamento. Da onde que a gente tirou isso? A gente tem uma tabela lá na 7190/97, né, na NBR, que mostra lá bem claro. Situação duradoura é situação de longa duração, tá? E no caso lá do nosso enunciado, né, ele fala o tipo de madeira e a gente vai adotar o número 07. O CAMOD 2, né, ele considera a classe de umidade. Está lá numa tabela, está na 7190, a gente vai adotar o valor de 1. Por que esse valor de 1? A classe de umidade informada pelo problema, né, é uma classe de umidade 2, ou seja, umidade de 75%. Está lá nos enunciados, 75%. Para madeira serrada, a gente considera exatamente o valor de 1. O CAMOD 3 tem a ver com a categoria da madeira. Primeira categoria sempre vai ser 1. E todas as outras categorias, né, a partir da segunda, a gente passa a adotar 0,8. Substituindo agora os valores encontrados de CAMOD 1, CAMOD 2, CAMOD 3, nós vamos achar o nosso coeficiente de modificação igual a 0,7. Outro valor que a gente tem que obter é justamente o coeficiente de segurança para a resistência à compressão da madeira. A gente vai pegar 1,4. Ele é retirado da tabela de estados limites últimos. Está lá, ó, resistência à compressão gama WC de 1,4, tá? E aí a gente vai achar e aplicar esses valores todos na fórmula de resistência da madeira, a fórmula de resistência efetiva dessa madeira, que é o CAMOD vezes o FC0K, que é aquela resistência inicial lá de 60 megapascal que a gente achou, dividido pelo gama WC. Resolvendo esses valores, a gente vai ter a resistência efetiva dessa madeira de 30 MPa. Na parte 3, que é a verificação de segurança em relação ao estado limite último, basicamente fazemos uma comparação entre a tensão atuante e a resistência da viga. A tensão atuante tem que ser sempre menor do que a resistência da viga. E no nosso exercício, realmente essa condição de segurança é atendida, pois temos uma tensão de 25,427 MPa contra uma resistência de 30, ou seja, a tensão é bem menor do que o que a viga realmente aguenta. Temos condição atendida, posteriormente essa viga acabou passando. Existe uma segunda verificação que se faz necessária no cálculo de viga de madeiras, a verificação em situação de estado limite de utilização, que é nada mais nada menos que a comparação da flecha limite, estabelecida pela NBR 7190/97, através da fórmula L dividido por 200. No nosso problema, apresenta uma flecha limite de 22,5 mm após os cálculos, e a flecha efetiva, que é exemplificada pela fórmula que aparece agora na nossa tela. Para o cálculo da flecha efetiva, será escolhida uma situação em que os locais não têm predominância de pesos e equipamentos fixos, conforme é apresentado na tabela. Automaticamente o índice Psi2 é de 0,2, índice desse que aparece na fórmula de flecha efetiva. Outro cálculo para se obter a flecha efetiva é o cálculo do modo de elasticidade efetivo, cujo valor é igual ao modo de elasticidade obtido na tabela multiplicado pelo CAMOD, o mesmo da resistência da madeira. Deste modo, obtemos um modo de elasticidade efetivo
de 17.150 MPa. Agora, com todos os dados em mãos, obtemos uma flecha efetiva de 12,998 milímetros. Comparando as duas flechas, a efetiva e a flecha limite, verificamos que a flecha efetiva é menor do que a limite. Automaticamente, essa inequação sendo atendida, a viga passou e terminamos assim o nosso exercício. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um Educação Profissional em Foco. Mas antes, um agradecimento especial ao professor Pedro Afonso de Oliveira Almeida, da Escola Politécnica da USP, que possibilitou a realização desse vídeo. Dê seu like, inscreva-se no canal. Obrigado e até mais.